Crônicas de Manuel Bandeira. Esta é a crônica de 15/6/1955. O nome dessa crônica é Machado de Assis. Com a publicação do volume Machado de Assis Desconhecido, amadurece bastante a já ensaiada candidatura de R. Magalhães Júnior à Academia Brasileira de Letras. Bom, esse R. Magalhães Júnior, ele nasceu em 1907, morreu em 1981, e ele é mais conhecido pelo um livro chamado Rui, O Mito e o Homem, ou O Homem e o Mito, em que ele coloca assim, em perspectivas a figura do Rui Barbosa, como não sendo toda aquela figura perfeita como se acreditava até então. Não li o livro, nem sei se vou ler, mas uma informação para você. O Manuel Bandeira está falando que cresce, com a publicação disso, aumenta as chances do Magalhães Júnior entrar na Academia Brasileira de Letras, e realmente ele entra em 1956, um ano depois dessa crônica publicada. Bom, então com a publicação do volume Machado de Assis Desconhecida, amadurece bastante a já ensaiada candidatura de Rui Magalhães Júnior à Academia, R. Magalhães Júnior à Academia Brasileira de Letras. O livro é de boa composição, está bem desenvolvido e bem escrito. Revela um conhecimento minuciosíssimo da obra do romancista. Retifica muito erro corrente, desvenda aspectos novos. E em cada página pôs Magalhães Júnior aquele calor entusiástico, marca de seu nobre temperamento. Se algum reparo se lhe pode fazer, quer dizer, alguma crítica, alguma sugestão de reparo, essa é a ideia, é a um certo tom de hostilidade com que se refere a trabalhos anteriores, especialmente aos de nossa excelente Lúcia Miguel Pereira. Não leve a mal, meu caro Raimundinho. Então R do R. Magalhães é Raimundo, Não leve a mal, meu caro Raimundinho, mas um tom como este só se justifica em revide polêmico, não em crítica de primeira mão. O que é isso, Revide polêmico. Você fez uma afirmação, a pessoa já respondeu e disse que é absurda a tua afirmação, e aí você já está no meio dessa conversa, Essa outra estudiosa, a Lúcia Miguel Pereira, de forma alguma criticou nenhuma posição do Magalhães Júnior. Então a crítica do Manuel Bandeira aqui é: olha, você está rindo com muita violência, então não em uma crítica de primeira mão. Afinal, como todos sabemos, e Otto Maria Carpo frisou em um artigo recente, houve dois Machados: o moço, que era extrovertido e até fazia versinhos em francês para as atrizes do Alcazar, e o esquivo desencantado, que em 1879 publicava na Revista Brasileira os tercetos de Uma Criatura, espécie de suma do pessimismo a que obedecerão os seus 4 grandes romances e os seus melhores contos. Vamos por partes aqui, Aqui tem bastante coisas interessantes. Primeiro de tudo, o Otto Maria Carpo, Eu não sei quanto que as pessoas leem do Otto Maria Carpo, mas talvez ele seja um dos 2 ou 3 críticos mais importantes de todo o tempo no Brasil, Só que parece que ele foi meio esquecido, assim. Mas é o cara de uma cultura extraordinária mesmo. O cara lia tudo, Ele fez um... Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra você. Ele fez isso daqui, essa coleção aqui de livros, sobre a história da literatura ocidental, Então
Eu acho assim, se você não é do meio acadêmico, né, e você não está lidando com uma pesquisa específica, né, às vezes, lembre-se, no meu caso, né, quando eu estava na academia, eu não, eu não trabalhava com literatura portuguesa, eu trabalhava com o José Saramago. Eu não trabalhava com todos os livros de José Saramago. Eu trabalhava com o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu não trabalhava com o livro inteiro Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu trabalhava com uma passagem específica do Evangelho segundo Jesus Cristo, fazendo um link com Horkheimer no que concerne, etc, etc, etc. Então você vê que é uma coisa bem específica, né? Aí o que acontece? Você corre perigo, se você for pro lado crítico, de pegar essas coisas muito específicas, né? E aí ficar uma coisa muito científica e pouca personalidade, né? O Otto Maria Carpo, assim, eu estou te dizendo, não conhecendo tanto assim, conheço um pouquinho o Otto Maria Carpo, mas ele tem uma personalidade, né, nos seus escritos, e é claro, ele consegue te dar essa visão geral, né? Então se você ler, por exemplo, esses 10 livros aqui, você tem uma boa noção da história da literatura, né? Essa é a minha primeira observação, né? Ele fez também, não sei se eu falei, ele fez também um livro, coletânea de livros sobre a música, né? A história da música clássica também, diz que é bem respeitado. Então, primeiro isso, né? Segunda observação, Alcazar é um tipo de teatro em que você tinha... É um teatro menos sério, vamos colocar assim, né? É o teatro em que você tem os bailes, é que você tem o vaudeville. Vaudeville é tipo um teatro de variedades. Sabe aquela... Você assiste um filme, assim, do começo do século XX, né? Que daí tem aquelas mulheres dançando, levantando a saia, fazendo coreografia, esse tipo de coisa, né? Vaudeville é como se fosse um teatro de variedades. Então tem um carinha lá que mostra um macaco pedalando, um outro... Então é esse divertimento mais popular, é o teatro que você iria não para assistir a óperas, não para assistir em concertos, as grandes peças de teatro, né? Você iria para assistir comédias, iria para assistir, como eu falei, o vaudeville, bailes e assim por diante, né? E é claro, você ia também para dar uma olhada ali nas atrizes que não eram essas atrizes mais respeitadas. Lembre-se que a atriz já tem essa tradição, né? Século XIX, ser considerada uma mulher mais fácil, mulher de vida e assim por diante, a ponto de alguns lugares, não sei se é verdade, mas no começo diz que atriz era sinônimo de prostituta, né? A palavra atriz era sinônimo de prostituta, mas o fato é que se a atriz já tinha essa fama, a atriz do Alcazar está falando daquela, né, aquela mulher que vai mostrar a perna pra você, você pode ver os braços da mulher e assim por diante, né? Então a gente está o Otto Maria Carpo. Eu não li esse artigo ao qual o Manuel Bandeira se refere, mas o Otto Maria Carpo diz que existia esse Machado de Assis mais extrovertido, que em 1879... Não, que fazia versinhos para essas atrizes do Alcazar. E aí depois existe um outro Machado de Assis, que é o que escreveu esse poema Uma Criatura, né? E esse novo Machado de Assis é um Machado de Assis pessimista, é um Machado de Assis... alguns vão mais longe, né? Dizem que é um Machado de Assis que, digamos assim, desistiu, abriu mão, né? Eu não acredito que seja tanto assim. Eu vou ler aqui no canal esse poema, Uma Criatura. Eu acho assim que ele fala sobre a verdade. O Machado de Assis ele fala sobre a verdade. Por exemplo, ele fala sobre a vida, né? Esse poema, o tema desse poema é a vida. E vida é a morte. Quer dizer, vida consome a si mesma, né? Ele fala de uma parte bem forte, se não me engano, que é esse animal que come as próprias entranhas. Mas é isso que é vida, né? Essa morte e esse ressurgimento, esse desespero, esse continuar, essa sede e tudo isso, né? Assim como eu não acredito que haja
um pessimismo no sentido mais exagerado, né? Então, o Machado de Assis não quer nada com... Ele não liga pra mais nada, né? No Dom Casmurro, por exemplo, até no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É claro que ele olha a alma do homem e, assim... a alma do homem tende a ser não muito bonita, né? Mas não significa que está tudo perdido, né? Mas é claro, dá para se entender falar isso no Machado de Assis. Se você pega, por exemplo, o conto Alienista, o Alienista, poxa vida, todo mundo na cidade é louco. A conclusão que o Bacamarte chega, né? Que todo mundo é louco, menos ele, né? E depois ele chega à conclusão, quer dizer, quase todo mundo é louco, né? Mas depois ele chega à conclusão que só os sãos são loucos, na verdade, e só tem um são, que é ele. Né? Então ele é louco. E aí isso é um pessimismo enorme, né? A propósito, se eu não gravei ainda, eu já vou gravar também pra gente conversar um pouquinho mais a fundo sobre o Alienista, né? Tudo eu vou colocar aqui na descrição. Se eu esquecer qualquer coisa, por gentileza, me cobre, porque são muitos vídeos e às vezes eu esqueço, né? Bom, mas é claro que há mais ou menos um consenso, né? Há mais ou menos um consenso, não, há um grande consenso, né, dessas duas fases do Machado de Assis, né? O Machado de Assis antes do Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Machado de Assis depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí, é claro, há níveis de pessimismo que as pessoas acreditam no Machado de Assis depois das Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu já ouvi grandes especialistas falando que depois das Memórias Póstumas ele já não quer saber mais nada com nada. Antes ele pensava no Brasil e na evolução da arte, etc. E depois, não, já não faz sentido nenhum, né? Eu acho que isso é uma interpretação muito extremista e errada, né? Até a morte do Machado de Assis, ele vai pensar na arte nacional. Hoje mesmo eu estava lendo uma carta em que ele manda pro Mário de Alencar, o filho de José de Alencar, e ele está falando pro Mário de Alencar, olha, vai ser escritor, vai melhorar, vai fazer parte da arte brasileira, fortalecer a arte brasileira e assim por diante, né? Então, só pra gente colocar em perspectiva isso, né? Esse Machado de Assis desencantado, né? Eu diria assim, talvez desencantado no sentido de não tem um encanto. Encanto, sabe, aquela bruxa que encanta você, que não deixa você ver a realidade? Talvez aí que eu concordaria, né? Esse Machado de Assis que não tem mais a ingenuidade do encanto. Mas desencantado, se for no sentido de que nada há sentido, não tem como um cara escrever Dom Casmurro, pensando na segunda fase, né? Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, se ele tivesse desencantado da vida. Ele só não é ingênuo, né? Ele já não era desde o começo, mas ele só faz o olhar dele tão agudo que ele consegue ver esses problemas na nossa na alma do homem, na sociedade e assim por diante, né? Mas novamente, desencantado, né? Vamos colocar entre parênteses, entre aspas. Bom, eu acho que eu vou abrir mais um vídeo pra gente poder conversar com calma. Eu tenho algumas observações. Se eu tentasse fazer tudo nesse vídeo, eu ia apressar as coisas. Então no próximo eu leio a segunda parte dessa crônica.